E se eu te dissesse que, em um mundo turbulento, a habilidade mais importante não é a inteligência, mas sim a capacidade de repensar e desaprender? E se estar certo for menos importante do que acertar? E se a alegria de aprender começar com a alegria de descobrir que você estava errado? Olá, ouvinte! Obrigado por escutar a Top Audiolivros. Lembre-se de seguir o nosso canal aqui na plataforma e também as nossas redes sociais. Preparamos um gráfico do livro com as principais ideias e sacadas do autor. Clique agora no link gráfico do livro na descrição e tenha acesso ao material ilustrado com passos simples e fáceis para você saber tudo sobre o livro em minutos. Agora, vamos ao resumo. Em um mundo que muda mais rápido do que nunca, existe uma habilidade que se tornou mais valiosa do que a própria inteligência. É a habilidade de repensar. A capacidade de questionar nossas próprias crenças, de abandonar o conhecimento que não nos serve mais e de abraçar a alegria de estar errado. Mas para a maioria de nós, isso é incrivelmente difícil. Nós nos apegamos às nossas opiniões como se fossem parte da nossa identidade. Quando nossas crenças são desafiadas, nós não nos abrimos para aprender, nós entramos em modo de batalha. Adam Grant, um psicólogo organizacional e um dos pensadores mais influentes do nosso tempo, argumenta em seu livro transformador, Pense de Novo, que essa incapacidade de repensar é uma das maiores barreiras para o sucesso e a sabedoria no século XXI. Ele revela que, com demasiada frequência, caímos em 3 personas mentais que nos impedem de aprender. Nós nos tornamos o pregador, que defende nossas crenças sagradas a todo custo. O promotor, que ataca as visões dos outros para provar que estamos certos. E o político, que busca a aprovação da nossa tribo, dizendo o que eles querem ouvir. Em nenhum desses modos, nosso objetivo é encontrar a verdade. Nosso objetivo é proteger nosso ego. Grant nos oferece uma alternativa poderosa: aprender a pensar como um cientista. Um cientista não se apega a uma crença. Ele a testa. Ele procura ativamente por evidências que possam provar que ele está errado. Porque descobrir que está errado não é um sinal de fracasso. É um sinal de que ele acabou de aprender algo novo. É um passo mais perto da verdade. Este resumo é o seu guia para cultivar o cientista dentro de você. Vamos explorar a psicologia do porquê nos apegamos tanto às nossas velhas ideias. Vamos desvendar os hábitos mentais que nos mantêm presos em ciclos de ignorância. E o mais importante, vamos aprender as ferramentas práticas para repensar em nível individual, para abrir a mente dos outros em nossas conversas e para construir culturas de aprendizado em nossas equipes e comunidades. Este não é apenas um resumo sobre como ser mais inteligente. É sobre como se tornar mais sábio. É sobre redescobrir a alegria de não saber tudo e abraçar a jornada sem fim de pensar de novo. A fundação. Os perigos de não repensar. Antes de podermos adotar a mentalidade de um cientista, precisamos entender por que ficamos tão presos em nossas próprias cabeças. Por que é tão difícil admitir que estamos errados? O problema, argumenta Grant, é que nossas crenças se tornam parte de quem somos. Nós as internalizamos, elas se fundem com a nossa identidade. Quando alguém ataca uma de nossas crenças fundamentais, não parece que estão atacando uma ideia, parece que estão atacando nós pessoalmente. E quando o nosso ego é ameaçado, nosso cérebro racional não entra em modo de busca pela verdade. Ele entra em modo de defesa. É nesse momento que as 3 personas tomam o controle. Pense na última vez que você teve uma discussão acalorada sobre um tópico importante, talvez política ou um assunto social. Você entrou naquela conversa com a mente aberta, genuinamente curioso para entender a perspectiva da outra pessoa? Ou você entrou como um pregador, armado com seus sermões e sua convicção moral para converter o infiel? Ou talvez você tenha entrado como um promotor, pronto para demolir os argumentos falhos da outra parte, para encontrar as brechas em sua lógica e provar sem sombra de dúvida que eles estavam certos e você certo. Ou se a discussão foi em um grupo, talvez você tenha agido como um político, medindo cautelosamente suas palavras para garantir que você estivesse alinhado com a sua tribo,
buscando a aprovação e o aplauso do seu lado. Em nenhum desses modos, nosso objetivo é o pregador, o promotor e o político. Têm uma coisa em comum. Para eles, a verdade já foi encontrada. O objetivo não é aprender. O objetivo é vencer. E quando vencer se torna mais importante do que aprender, o pensamento crítico para. Nós nos fechamos em uma bolha de eco de nossas próprias certezas, ouvindo apenas as vozes que confirmam o que já acreditamos. Isso pode nos fazer sentir bem e seguros a curto prazo, mas no longo prazo nos torna frágeis, nos torna ignorantes, nos deixa vulneráveis a um mundo que está em constante mudança. A alternativa é o modo do cientista. Um cientista não tem crenças sagradas, tem hipóteses. Uma hipótese não é parte da sua identidade, é uma suposição temporária sobre como o mundo funciona, que precisa ser testada. O trabalho do cientista não é provar que a hipótese está certa, é criar experimentos para tentar provar que ele está errado. Eles procuram ativamente por razões para mudar de ideia, e quando encontram evidências que contradizem a sua visão, eles não se sentem atacados, eles se sentem empolgados, porque descobrir que estavam errados é a forma mais pura de progresso. Significa que eles acabaram de aprender algo novo. É um passo mais perto da verdade. Adotar essa mentalidade é a habilidade fundamental para o século XXI. Requer uma qualidade que Adam Grant chama de humildade confiante. Não é arrogância, eu sei que estou certo. Não é modéstia fingida, eu sou um tolo e não sei de nada. É o ponto ótimo no meio. É ter confiança na sua capacidade de aprender, mas mantendo a humildade de saber que você não tenha todas as respostas agora. É saber o que você não sabe. Essa humildade é o que nos mantém curiosos, é o que nos mantém abertos, é o que nos permite pensar de novo. Pilar 1. Repensar individualmente, abrindo sua própria mente. A jornada do repensar começa dentro de nós mesmos. Antes de podermos ajudar os outros a mudar de ideia, precisamos nos tornar mestres em mudar a nossa. Grant nos oferece várias estratégias para cultivar a mentalidade de cientista em nossa vida diária. Estratégia 1. Desapegue-se do seu eu passado. Muitos de nós temos medo de mudar de ideia porque sentimos que isso seria uma traição a quem éramos antes. Mas eu sempre acreditei nisso, dizemos a nós mesmos. Mudar de opinião parece uma fraqueza, uma inconsistência. Grant argumenta que devemos nos desapegar de nosso eu passado. A pessoa que você era há 10 anos não tinha o conhecimento e a experiência que você tem hoje. Aferrar-se às crenças do seu eu passado não é um sinal de integridade, é um sinal de estagnação. A identidade não deve vir do que você acredita, deve vir do que você valoriza. Se você valoriza a curiosidade e o aprendizado, então mudar de ideia não é uma contradição. É a personificação desses valores. Uma identidade saudável não é alguém que acredita em X. É alguém que está sempre tentando aprender e se aproximar da verdade. Quando sua identidade é ser um aprendiz, mudar de ideia se torna um ato de integridade, não uma traição. Estratégia 2. Abrace a alegria de estar errado. Nossa cultura trata o erro como algo a ser evitado a todo custo. É associado à vergonha e incompetência. Grant nos convida a reformular completamente nossa relação com o erro. Estar errado não é um fracasso, é o único caminho para o aprendizado. Ele conta histórias de empreendedores e cientistas de sucesso que não apenas toleram estar errados, mas que ativamente se deliciam com isso. Eles celebram suas hipóteses fracassadas. Por quê? Porque cada erro revela uma falha em seu pensamento. Cada erro os força a atualizar o mapa da realidade. Cada erro os torna mais inteligentes. Para cultivar essa mentalidade, você precisa normalizar o erro. Fale abertamente sobre as vezes em que você esteve errado. Quando alguém apontar uma falha em seu raciocínio, não fique na defensiva. Agradeça. Diga: obrigado, eu não tinha pensado nisso. Você me deu algo valioso para refletir. Transforme a dor do ego de estar errado na alegria de ter aprendido algo novo. Estratégia 3. Construa uma rede de desafio.
É difícil encontrar as falhas em nosso próprio pensamento. Nós temos pontos cegos. É por isso que precisamos de outras pessoas. Mas a maioria de nós não constrói a rede certa. Nós construímos uma rede de apoio, um grupo de pessoas que pensam como nós, que concordam conosco e que validam nossas crenças. Isso é confortável, mas nos mantém presos em nossa bolha de eco. O que precisamos, diz Grant, é uma rede de desafio. Um grupo de pessoas inteligentes e confiáveis que se importam o suficiente conosco para apontar quando estamos errados. São os seus críticos de confiança. São as pessoas que não têm medo de discordar de você, de desafiar suas suposições e de forçá-lo a justificar seu raciocínio. Essas conversas nem sempre são confortáveis, mas são absolutamente essenciais para o crescimento. Procure ativamente por pessoas que pensam diferente de você. Quando encontrar um desacordo, não veja como um conflito, veja-o como uma oportunidade. Incline-se com curiosidade e pergunte: o que essa pessoa vê que eu não estou vendo? Uma boa rede de desafio não é sobre ter discussões destrutivas, é sobre ter um debate construtivo. E isso nos leva ao segundo pilar. Pilar 2. Repensar interpessoalmente, abrindo a mente dos outros. Uma vez que começamos a dominar a arte de repensar nossas próprias ideias, surge a próxima fronteira. Como podemos ajudar os outros a fazer o mesmo? Seja em uma conversa com um amigo, uma negociação com um cliente ou uma discussão com um familiar, muitas vezes nos encontramos na posição de querer persuadir alguém a reconsiderar sua visão. Nossa abordagem instintiva para isso é quase sempre a errada. Nós entramos em modo de promotor. Nós atacamos os argumentos da outra pessoa. Apresentamos uma avalanche de fatos, dados e lógica para provar que eles estão errados e nós estamos certos. E o que acontece? Eles se entrincheiram, suas defesas sobem, a conversa se torna uma batalha, não um diálogo. Ninguém aprende nada e o relacionamento muitas vezes sai prejudicado. Grant argumenta que discutir raramente muda a opinião de alguém. É como tentar derrubar a muralha de um castelo com um ariete. Quanto mais forte você bate, mais fortes as defesas se tornam. Existe uma maneira melhor, uma maneira mais sutil e muito mais eficaz. Ela se baseia numa técnica da psicologia clínica chamada entrevista motivacional. A entrevista motivacional não é sobre forçar alguém a mudar. É sobre ajudá-los a encontrar sua própria motivação para mudar. É sobre agir menos como um promotor e mais como um guia curioso e respeitoso. Envolve um conjunto de habilidades específicas. Habilidade 1. Fazer perguntas abertas. Em vez de fazer declarações, faça perguntas. Perguntas genuínas, não perguntas acusatórias disfarçadas. Em vez de dizer, essa sua crença é ridícula, pergunte, o que o levou a essa conclusão? Pode me ajudar a entender sua perspectiva? Em vez de apresentar seus próprios fatos, pergunte sobre os deles. Que evidências você achou mais convincentes? Perguntas abertas convidam à reflexão, não à defesa. Elas sinalizam que você está curioso, não hostil. Elas dão à outra pessoa o controle e a autonomia para explorar seu próprio pensamento. Habilidade 2. Praticar a escuta reflexiva. Enquanto a outra pessoa fala, seu trabalho não é preparar sua refutação. Seu trabalho é ouvir profundamente. E então, refletir de volta ao que você ouviu para mostrar que entendeu. Isso não significa que você concorda. Significa apenas que você está ouvindo. Você pode dizer coisas como: então o que eu estou ouvindo você dizer é... Parece que você está preocupado com... Se eu entendi corretamente, sua principal prioridade é... Quando você faz isso, a outra pessoa se sente vista e respeitada. A tensão diminui. Isso constrói uma ponte de confiança, que é o pré-requisito para qualquer tipo de mudança de mentalidade. Habilidade 3. Afirmar a autonomia
e a capacidade de mudar da pessoa. Ninguém gosta de ser mandado. As pessoas precisam sentir que estão no controle de suas próprias decisões. Um entrevistador motivacional eficaz não diz: "Você precisa mudar". Em vez disso, ele expressa confiança na capacidade da pessoa de fazer uma mudança, se ela decidir que é o melhor a fazer. Você pode fazer perguntas que destaquem a motivação intrínseca da pessoa. Você mencionou que queria fazer X. Como essa crença atual se alinha com esse objetivo? Considerando suas opções, o que você acha que seria um bom primeiro passo? Ao fazer isso, você não é o oponente deles. Você se torna um parceiro de colaboração na busca pela melhor solução. Você os ajuda a encontrar suas próprias razões para repensar. E uma razão que eles encontram por si mesmos é infinitamente mais poderosa do que qualquer razão que você possa lhes dar. Pilar 3. Repensar coletivamente, criando culturas de aprendizagem. Os princípios do repensar não se aplicam apenas a indivíduos e conversas um a um. Eles são cruciais para a saúde e o sucesso de grupos, equipes e organizações inteiras. Grant argumenta que precisamos construir culturas de aprendizagem, ambientes onde o repensar é a norma, não a exceção. Em muitas organizações, a cultura é de defesa. As pessoas têm medo de admitir erros, elas têm medo de questionar o status quo, elas têm medo de expressar uma opinião divergente. Nesses ambientes, o aprendizado para, a inovação morre, e erros catastróficos podem acontecer porque ninguém tem a coragem de falar a verdade. Uma cultura de aprendizagem, por outro lado, é um lugar de segurança psicológica. É um ambiente onde as pessoas se sentem seguras para serem vulneráveis, para assumir riscos, para discordar respeitosamente e para admitir que não sabem. Como os líderes podem construir essa cultura? Primeiro, eles devem modelar a humildade confiante. Líderes eficazes não fingem ter todas as respostas. Eles admitem abertamente seus próprios erros e as coisas que não sabem. Eles falam sobre as vezes em que mudaram de ideia. Isso envia um sinal poderoso para toda a equipe. Aqui é seguro ser um aprendiz, não um sabichão. Segundo, eles devem enquadrar a crítica como uma contribuição, não como um ataque. Eles criam ativamente redes de desafio. Eles convidam a dissidência. Eles fazem perguntas como: qual é uma coisa que estou ignorando aqui? Ou qual é o argumento mais forte contra esta decisão? Eles recompensam as pessoas que os desafiam, não as que apenas concordam. Terceiro, eles separam o processo de decisão do processo de avaliação. Quando uma decisão leva a um mau resultado, a pergunta não é quem devemos culpar. A pergunta é: o processo de tomada de decisão foi bom, dadas as informações que tínhamos na época? Isso incentiva a assunção de riscos inteligentes, em vez de paralisia por medo. E quarto, eles valorizam o conflito de tarefa sobre o conflito de relacionamento. O conflito de relacionamento é pessoal e destrutivo. Eu não gosto de você. O conflito de tarefa é sobre a ideia e é incrivelmente produtivo. Eu discordo da sua abordagem para este problema. Líderes eficazes criam um ambiente onde o debate apaixonado sobre ideias é encorajado, enquanto os ataques pessoais são proibidos. Quando esses elementos estão presentes, os grupos se tornam mais inteligentes do que qualquer indivíduo dentro deles. Eles se tornam organizações que aprendem, que se adaptam e que prosperam em um mundo em constante mudança. Eles dominam a arte de repensar coletivamente. A transformação, tornando-se um eterno aprendiz. Então, o que acontece quando você abraça a arte e a ciência de pensar de novo? Qual é a transformação final que este livro oferece? O você, de antes, provavelmente se orgulhava de suas crenças, de suas opiniões, de sua consistência. Você via a mudança de ideia como uma fraqueza. Você via o debate como uma batalha a ser vencida. A sua identidade estava entrelaçada com o conforto de estar certo. O você, de depois, encontra uma nova identidade. Você se torna um eterno aprendiz.
Seu orgulho não vem de estar certo, vem de acertar, vem de se aproximar da verdade. Você desapega de suas opiniões e se apega aos seus valores, curiosidade, humildade, aprendizado. Você para de ver o mundo em preto e branco e começa a apreciar as infinitas tonalidades de cinza. Você se torna um ouvinte melhor, um amigo mais empático, um colega de trabalho mais colaborativo. As discussões deixam de ser batalhas estressantes e se tornam danças fascinantes de descoberta. Você descobre a profunda alegria de estar errado, porque cada vez que você descobre um erro no seu pensamento, é um momento de pura libertação. É o momento em que você se torna um pouco mais sábio, um pouco mais livre e um pouco mais alinhado com a realidade. Você para de tentar construir uma fortaleza de certezas para proteger seu ego. Em vez disso, você constrói uma mentalidade aberta, flexível e resiliente, pronta para se adaptar e prosperar em qualquer futuro que vier. Você se torna um cientista da sua própria vida. Então, agora, você tem as ferramentas e a mentalidade para se juntar à revolução do repensar. É hora de começar o seu primeiro experimento. Então, aqui está o seu desafio. É um exercício para ativar o seu cientista interior. Quero que você encontre uma opinião forte que você mantém há muito tempo. Pode ser sobre qualquer coisa: trabalho, um hobby, uma questão social, o que for. E por apenas 15 minutos, eu quero que você deliberadamente procure por evidências que contradizem a sua visão. Leia um artigo do outro lado. Tente construir o argumento mais forte possível contra a sua própria crença. Você não precisa mudar de ideia. O objetivo é apenas praticar o ato de questionar, de abraçar a dúvida. Depois que você fizer isso, volte aos comentários, se sentir inspirado e simplesmente escreva: "Eu ativei o cientista". É uma declaração de que você está mais comprometido com a busca da verdade do que com o conforto de estar certo. E, finalmente, se este resumo o inspirou a abrir sua mente, então compartilhe-o. Compartilhe este resumo com um amigo ou familiar com quem você costuma ter debates acalorados. Compartilhe-o não como uma forma de provar um ponto, mas como um convite para juntos se tornarem melhores em pensar de novo. Obrigado por me acompanhar nesta jornada. Agora, vá e encontre a alegria de estar errado.